Então, pessoal, hoje a nossa primeira aula sobre atividades fisioterapêuticas na UTI. São 2 aulas, tá? Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre alguns aspectos legais sobre prontuário fisioterapêutico. Tá? Acho que é interessante a gente comentar sobre o que nós chamamos de evolução diária da fisioterapia, né? As anotações que nós temos que fazer com relação aos pacientes dentro da unidade. E vamos falar, né, começar a falar sobre a prática fisioterapêutica, né? A atuação da fisioterapia dentro da UTI. Tá? A prática da fisioterapia dentro da UTI, ela se dá baseada num tripé, né? E nesse tripé, os 3 pontos que sustentam essa atuação, a fisioterapia se baseia na mobilização dos pacientes, né? Que é o nosso tema de hoje. Vamos falar muito sobre o que eu não concordo muito, mas muito se fala de fisioterapia motora. Para mim, fisioterapia é fisioterapia, né? E enquanto profissão, né? Então, dentro da fisioterapia, nós temos a mobilização, as técnicas de higiene brônquica e as técnicas de expansão pulmonar. Então, hoje nós vamos falar sobre mobilização. Hoje nós vamos comentar sobre a importância da mobilização do paciente dentro da unidade de terapia intensiva. Na aula que vem, nós vamos falar sobre recursos para expansão pulmonar e recursos para higiene brônquica, né, que seriam as outras linhas de cuidado do fisioterapeuta dentro da UTI, tá? E aí a gente termina nosso conteúdo programático. Então, vamos lá. Quando a gente fala de prontuário, a gente fica preocupado porque muitos alunos, muitos estagiários, muitos até colegas fisioterapêuticos não tomam o cuidado necessário que deve ser tomado, tá? E prontuário, ele é fundamental. Não basta irmos ao serviço, né, ao trabalho, e realizarmos toda a nossa ação, nossa atividade, e não registrarmos que nós fizemos essa atividade. Tá? O prontuário, ele deve ser tratado com, né, importância, né, igual ao que nós damos, né, à atenção do paciente, porque faz parte da atenção do paciente o cuidado com relação ao prontuário. Tá? Segundo o dicionário, né, o que significa prontuário? Prontuário é o lugar onde são guardadas coisas de que se pode precisar a qualquer momento. Tá? Então, olha a importância, né? Impossível nós guardarmos na cabeça, na memória, todas as informações que nós realizamos no paciente diariamente, de 10 pacientes, de 8 pacientes, às vezes dependendo do setor que você estiver, né? Se for uma enfermaria, né? Um ambulatório, 15, 20 pacientes, né? Muito menos guardar a informação desse paciente, né, que aconteceu uma semana atrás, um mês atrás, né? Alguns pacientes que permanecem por longo período dentro das unidades. Tá? Então, o prontuário vai ser o principal recurso que você vai utilizar para tentar buscar essas informações que você precisa, né? E a gente não consegue gravar tudo, tá? Então, por isso que o registro em prontuário, ele é
é essencial, tá? Ele é uma atividade essencial dentro da unidade, tá? Também pelo dicionário, ele pode ser considerado um manual de informações úteis, tá? E, né, uma ficha que contém os dados pertinentes de uma pessoa. Ou seja, né, tudo que tem lá, segundo o prontuário médico, né, o exemplo prontuário policial, tá? Então, todos os dados de identificação, né, todos os dados relacionados à história da doença do paciente, aos exames complementares, né, que ele já realizou, as, todas as informações de evoluções antigas, né, já realizadas pelo fisioterapeuta, pelo médico, pelo enfermeiro, onde nós vamos coletar informações, né, sobre a avaliação de outras profissões, né, no prontuário. Então, o prontuário, ele é fundamental, tá? A origem, né, da palavra prontuário vem do latim promptuarium, né, lugar em que guardam as coisas que devem estar à mão, né, despensa, armário, né, ou seja, devem, o prontuário a gente manuseia, né, a gente, né, folheia, né, coletando todas as informações, né. Com relação à fisioterapia, né, isso vai além, né, da importância, é uma obrigação, tá? Há uma resolução, então, por parte do COFITO, né, nosso Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, a resolução 414 de 2012, que dispõe sobre a obrigatoriedade do registro em prontuário pelo fisioterapeuta, da guarda e do seu descarte, tá? E da outras providências, tá? Ou seja, para nós fisioterapeutas, é obrigatório registrarmos todas as nossas ações, né, no prontuário, tá? Eu desconheço a resolução de outras profissões, mas acredito que não seja diferente também, tá? Porque tudo que nós realizamos no paciente, né, é direito do paciente, né, e dever do profissional que o fez, né, registrar isso em algum lugar. E esse lugar é o prontuário, tá? O que nós vamos registrar no prontuário, tá? Resumidamente, a resolução 414, então, ela nos diz que é obrigatório ter em todo o prontuário fisioterapêutico identificação do paciente, história clínica do paciente, a história pregressa, a história atual, tá? O exame físico funcional, né, que é o exame clínico, dados de exames complementares, raio-x, tomografias, hemograma, gasometria, o diagnóstico fisioterapêutico, o plano de tratamento fisioterapêutico, a evolução diária, tá? E a identificação do profissional que realiza o atendimento. Quando nós falamos de evolução diária, né, seria o quê? As anotações, o registro daquilo que foi feito diariamente com esse paciente. Então, todos os dias, né, nós realizamos a evolução diária. Não pode faltar sequer um dia, porque se faltar um dia no prontuário, isso registra que o paciente não foi atendido nesse dia, né? É isso que se entende por alguém que, por exemplo, fiscaliza o prontuário ou utiliza o prontuário para faturamento, né? Por exemplo, num hospital privado, né? Para recebimento, né? Do, do que foi feito, né? Ou também para auditoria, né? No SUS, né? O SUS também é auditado para conferir, né? Todo o que foi feito, né? Pelo paciente. Então, nenhuma evolução diária pode faltar.
E a identificação do profissional que realiza o atendimento, tá? Com data da realização do atendimento, carimbo e assinatura. Tá? Isso é muito importante, gente. Às vezes você fala, nossa, isso é tão simples, né? Para vocês terem uma ideia, como isso é uma obrigação, é um dever, às vezes a falta de um prontuário pode causar um processo ético disciplinar para um fisioterapeuta. Eu fui por 8 anos presidente da Comissão de Ética do CREFITO, né, do Conselho Regional de Fisioterapia, Terapia Ocupacional da 9ª região, aqui o nosso. Tá? E vários foram os episódios em que um fisioterapeuta, devido à falta do prontuário, né, foi prejudicado com relação a um processo que ele, né, recebeu, né? Porque ele não tendo prontuário, como que ele, né, poderia comprovar a realização de suas atividades? Prontuário é algo que não é só do hospital, gente. O prontuário é algo que é para quem atende no domicílio, na casa do paciente, quem atende na sua clínica particular. Vocês que atenderão na clínica de fisioterapia, né, da Unic, né, da clínica escola, vocês observarão que há um cuidado com esse prontuário lá. Vocês deverão preenchê-lo, tá? Então é algo importante. E aí o fisioterapeuta que não tem prontuário, se um juiz solicitar, se o CREFITO solicitar, né, ele não vai possuir, né, porque não tem como você registrar algo que já aconteceu. Isso também, né, pode haver vieses, né? Então, por isso que nós temos que fazer essa evolução diariamente, né? Porque a gente também não grava tudo, tá? Com relação à identificação do profissional, né, no caso de um profissional fisioterapeuta, ele carimba. Aí muitos alunos perguntam, professor, e no caso do estagiário, como que é feito no hospital, né, na clínica? O estagiário carimba. Então, vocês, enquanto estagiários, vocês terão carimbo, terão que ter um carimbo com o nome de vocês e a descrição estagiário de fisioterapia. E ao lado do carimbo do estagiário, deve ser carimbado, né, o carimbo do supervisor de estágio, que é um fisioterapeuta, ou do preceptor de estágio, que também é um fisioterapeuta, ou, né, de um fisioterapeuta que está responsável, né, por você, né, no caso pelo estagiário, tá? Então, essa resolução, ela precisa ser seguida, né, por todos nós, e a gente tem que tomar cuidado com relação a não esquecer, né, de possuir um prontuário ou registrar, né, diariamente as informações no prontuário, tá? Vou mostrar para vocês aqui o exemplo de uma ficha de evolução diária utilizada no estágio supervisionado de vocês lá no Hospital Geral, que vocês passarão, né, daqui a alguns semestres. Então, essa é a ficha diária, tá? Então, diariamente, vocês, né, vão fazer essa evolução com o paciente de vocês. Ela foi atualizada, tá? Para esse semestre, eu não coloquei a atualizada, né? Nós mudamos a escala de sedação, algumas coisinhas só, mas basicamente é a mesma, tá? Ela tem um verso, mas eu não trouxe o verso. Eu queria mostrar para vocês que toda ficha de avaliação, evolução diária, ela tem uma data, né, para se registrar a data que está sendo realizada essa evolução, o nome do paciente, que deverá ser completo, sem abreviações, o número do leito, né, que ele se encontra, o número do seu prontuário, o número de atendimento, tá?
Isso são informações dadas pelo hospital, são registros, né, hospitalares, para que, e com esses registros, nós conseguimos acessar, né, a qualquer momento o prontuário desse paciente, prontuário geral, tá? Os dias de internação dele, o sexo e a sua idade, tá? Essa é a ficha do estagiário. A ficha do fisioterapeuta, ela é digital, ela é feita diretamente, né, num sistema de informação. Lá não há prontuário, né, físico, né? O prontuário é eletrônico, tá? O que facilita, né, não perder informações. Uma vez registrado lá, não será perdida essa informação. Aí vem o diagnóstico clínico, ou seja, o diagnóstico, né, dado pelo médico, né? Aqui a história do paciente, a história da moléstia pregressa e a história da moléstia atual, antecedentes cirúrgicos, antecedentes de tratamentos prévios, né, uso de medicações, tá? Tudo vai ser registrado aqui. E aí vem a parte do exame físico, né, que serão anotados as medicações sedativas que ele recebe, né, ou está recebendo. Se estiver recebendo sedação, nós vamos utilizar uma escala de avaliação de sedação. Os alunos usam a escala de Hansai por ser mais simples, mas nós estamos inserindo aí a escala de Haas, que é uma escala, né, mais aceita, né, para a sedação. Se não estiver sedado, né, o aluno vai fazer a escala de Glasgow para avaliar o seu nível de consciência. Tá? Ele vai anotar as drogas vasoativas, que são medicações que mantêm a pressão arterial normal, ou auxiliam no funcionamento do coração, né? Auxiliam no sistema cardiovascular, na manutenção, né, de um estado hemodinâmico, né, frequência cardíaca e pressão arterial normais. E se houver outras medicações em uso, né, o estagiário ele anota aqui nessa parte de outros. Tá? A coleta dos sinais vitais, pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação periférica de oxigênio e temperatura, né? A inspeção do paciente, a ectoscopia, que a gente chama, né? Se ele está cianótico ou cianótico, anictérico ou ictérico, livre de edemas ou edemaciado. Ausculta pulmonar, ausculta cardíaca, os dados principais de alterações de raio-x de tórax, que podem ser descritos ou podem ser, né, mostrados numa imagem, né? A gente desenha, né, a lesão para que a gente saiba que lado está mais comprometido, né? Visualmente, assim, isso facilita, né, a nossa avaliação. Aspectos de tosse, tá? Aspectos sobre o uso de drenos, se estiver usando, qual o local, qual a característica do débito, né, da secreção que estiver dentro do dreno. Acessos venosos, né, ou seja, como esse paciente está recebendo, né, as infusões medicamentosas, né, sorológicas, se é um acesso periférico, se é um acesso central e qual o local desse acesso, tá? Avaliação respiratória, o seu padrão respiratório, se há sinais de esforço respiratório ou não, a descrição do sinal, caso ele ocorra, tipo de sistema de oxigenoterapia que ele está utilizando, aspectos sobre expansibilidade, a percussão, tá? Dados sobre a ventilação mecânica e sua mecânica respiratória. No verso dessa folha, né, se encontram os dados de exames complementares, como anotação do hemograma do dia, da gasometria do dia, tá? E a descrição do tratamento, né? Diagnóstico fisioterapêutico, plano de tratamento e a conduta que foi realizada pelo fisioterapeuta, tá? E no final, um espaço para que o fisioterapeuta e o estagiário possam carimbar e assinar, né, essa evolução diária, tá? Então, essa aqui é uma prática diária do fisioterapeuta, né, e será também de vocês enquanto estagiários, né, porque o estágio nada mais é que
né, vamos dizer, a representação, né, na prática do que é a atuação fisioterapêutica. Tá? Quais os recursos fisioterapêuticos empregados na terapia intensiva? Tá? Então, como eu disse para vocês, ele é baseado em 3 pontos principais, um tripé, né? A mobilização, os recursos para a expansão pulmonar e os recursos para a higiene brônquica, né? Recursos para a remoção de secreções pulmonares. Tá? Então, a partir de hoje, né? Hoje, na próxima aula, nós vamos falar sobre esses recursos. Hoje nós vamos falar sobre mobilização precoce. Tá? Eu gosto de mostrar essa imagem, né? Que pode ser um fisioterapeuta e um médico, um fisioterapeuta e enfermeiro, um fisioterapeuta e outro fisioterapeuta, né? Fisioterapeuta e estagiário, professor e estagiário, né? E eles estão discutindo, né, observando um paciente que está entubado, tá? Em ventilação mecânica, né, utilizando sondas, catéteres, né? Aqui no membro esquerdo, membro superior esquerdo, né? E eles estão comentando o seguinte, né? Esse paciente está na unidade por 10 dias já e, né, grandemente imóvel, né? Largamente imóvel, né? Ou seja, ele está parado no leito, né? Por quê? Para facilitar a ventilação mecânica, para que ele tenha redução da dor devido a esses dispositivos, devido propriamente a sua condição clínica que levou ele para a UTI, né? A sua doença, vamos dizer assim, que foi o motivo dele estar internado, permite, então, sedação, a doença, né? Analgesia, deixa esse paciente sedado, imóvel no leito. E muitas vezes esse período de internação ele se prolonga, tá? E a mulher, né, pergunta: há alguma coisa que nós podemos fazer para prevenir uma fraqueza relacionada com a UTI? Porque essa imobilidade no leito vai gerar um estado de fraqueza muscular. Né? Se nós ficamos, vamos dizer, nós temos uma gripe, não a Covid, uma gripe comum, né? Já vamos para a cama, ficamos acamados um dia, né? Um dia. No outro dia parece que um caminhão passou em cima da gente, né? E a gente está fraco. Imagina um paciente, né, 10 dias, sedado, né? Ou seja, totalmente imóvel no leito. Então, isso é um fator, essa imobilidade no leito, é um fator predisponente a essa condição clínica chamada fraqueza muscular adquirida na UTI. Tá? Então, deixa eu abrir um Word aqui. Então, fraqueza muscular adquirida na UTI. Vocês vão encontrar essa sigla em alguns estudos, alguns trabalhos, alguns comentários aí, quem segue profissionais na rede social, tá? Então, é uma condição clínica, fraqueza muscular adquirida na UTI. É uma condição clínica, né, que está relacionada a essa imobilidade, né, no leito. E nós, fisioterapeutas, temos, né,
grande, né, intervenção que pode ser feita para se evitar, né, essa fraqueza. Nós temos grande participação, nós temos grande influência na ocorrência dessa fraqueza, né? E podemos tratá-la, podemos minimizá-la dentro da UTI através dos nossos recursos, tá? Então, visando a redução, né, dessa incidência de fraqueza muscular adquirida na UTI, né, que acontece nos pacientes, aqui um paciente na UTI, né, ao fundo a gente vê o monitor, né, multiparamétrico, quando a gente colhe as informações de sinais vitais, né, ou ao fundo a gente vê também o ventilador mecânico, né, o circuito ventilador, né, a paciente, né, já traqueostomizado, ou seja, já mostrando que ele não é um paciente de curto período na UTI, ele já está, né, com uma traqueostomia, então ele deve ter pelo menos aí, né, 10 dias de internação já, né? Sistema de aspiração aqui, que nós vamos ver na aula passada, na aula que vem, tá? E, né, a gente observa ele acamado, né, em decúbito dorsal, tá? Ele está em semidecúbito lateral, né, posicionado. Então, o que nós podemos fazer pensando, né, em minimizar a fraqueza desse paciente, tá? Não há como, né, deixá-lo, sem fraqueza, mas nós temos como minimizar essa fraqueza. Nossa função é reduzir o máximo a perda funcional que esse paciente possa ter, né, devido a esse período de internação na UTI, tá? Então, o assunto mais comentado e mais relatado, né, sobre recursos, né, que possam auxiliar e nessa prevenção da fraqueza é a mobilização precoce, tá? Então, é uma foto, não é de hoje, né? Esse número deve estar muito maior, né? Então, eu fiz uma pesquisa na PubMed, né, uma base de dados mundial, tá? Onde os melhores artigos científicos são indexados. E quando eu digitei, né, mobilização precoce, early mobilization, né, que é mobilização precoce, apareceu 12.097 artigos relacionados a esse assunto, tá? Hoje isso deve estar muito maior, né, porque a cada momento, né, alguém está estudando mais sobre mobilização precoce. E a mobilização precoce tem essa finalidade, então tem esse grande objetivo de minimizar essa perda funcional, né, que o paciente apresenta, tá? Essa perda funcional, ela é extrema. Vou mostrar algumas fotos, alguns vídeos para vocês, tá? Sobre a mobilização precoce, tá? Então, quando a gente fala de algum recurso realizado pelo fisioterapeuta que visa minimizar essa perda funcional, nós vamos, né, encontrar como, né, tema do momento, recurso do momento, a mobilização precoce, tá? Aí eu trouxe para vocês, através desse link aí que está em vertical, que ficou um link grande, eu trouxe para vocês, peço que vocês depois baixem para ter o material. A gente vai discutir os principais pontos dessa diretriz, a diretriz brasileira de mobilização precoce em UTI, tá? Então, aqui está a recomendação, né, que é seguida em todo o Brasil com relação à mobilização precoce nesses pacientes, tá? Então, o que nós sabemos é que
o imobilismo, né, esse estado de imobilidade, além de causar fraqueza muscular, ele pode estar corroborando, né, colaborando com várias outras situações que se tornam um estado cíclico, né, um ciclo vicioso, como costumamos dizer, né, em que o paciente, né, só vai conseguir sair disso através de um programa de imobilização precoce. Tá? O doente crítico, né, esse doente que está internado dentro da UTI, né, ele, né, pode apresentar um elevado tempo de ventilação mecânica. Acabamos de ver uma imagem, né, mostrando o paciente traqueostomizado, ou seja, né, pacientes que ficam longos períodos em UTI. Tá? Em uma unidade que eu trabalho, tem um paciente internado desde março, né, hoje nós estamos em novembro, né, daqui um pouco ele começa a fazer aniversário dentro da UTI, né, faz 1 ano de UTI, né? Ou seja, são pacientes que ficam um longo tempo, né, na UTI, um longo tempo em ventilação mecânica. Né? A ventilação mecânica muitas vezes requer sedação. A ventilação mecânica, devido ao uso da sedação, né, causa paralisia muscular diafragmática, causa paralisia muscular periférica, né? E isso leva ao que é um estado de fraqueza muscular, né, que associa-se também com o estado desnutricional, porque esse paciente vai perder massa muscular, né? Quem gosta de fazer atividade física sabe o que eu estou falando, né? Principalmente quem gosta de academia. O músculo, ele tem uma propriedade chamada reversibilidade. Ou seja, né, a gente ganha massa muscular se a gente não manter uma intensidade de atividade, deixarmos de fazer, né, nós vamos perder, né, ou seja, o efeito, né, ele é revertido. Tá? Então, nesse paciente dentro da UTI, ele também vai perder, né, massa muscular devido a esse estado de imobilidade, e ele vai também perder, né, ficar com estado de desnutrição, visto que o músculo é um grande reservatório proteico, né, para o nosso organismo. Tá? Esse estado, né, favorece também a redução da imunidade do paciente, né, associado à condição clínica e à doença, né, a condição patológica que o levou à UTI também, né? Então, esse paciente pode ter inflamação, e essa inflamação pode ser sistêmica, o que nós chamamos de sepse, tá? Uma infecção, né, generalizada. Tá? E isso, né, o paciente que está com sepse, ele fica mais tempo na UTI. Se não está mais tempo na UTI, tem mais fraqueza. Se tem mais fraqueza, tem mais nutrição. Se tem mais desnutrição, facilita estados inflamatórios. Então, isso fica cíclico, né? E aí, como sair disso, né? E aí, a fisioterapia pode contribuir. Toda a equipe multiprofissional deve trabalhar para que o paciente saia desse ciclo, né? O médico, né, com a prescrição dos medicamentos, a tomada de condutas clínicas, a enfermagem, né, com os cuidados, né, com relação ao paciente, né, e a fisioterapia vai, né, entrar com um programa de imobilização precoce. E o programa de imobilização precoce, ele também é multiprofissional. Tá? Ele é pensado pelo fisioterapeuta, mas a gente precisa do auxílio também dos outros profissionais que estão na UTI. Tá? Esse aqui é um vídeo, tá? Esse aqui é um paciente lá de pronto-socorro de Várzea Grande. Tá? Observem a qualidade muscular, né, do quadríceps dele. Né? É um paciente com longo período de internação, traqueostomizado, né? Ele estava num período de desmame da ventilação mecânica, né? Então, eu havia retirado, desconectado do ventilador e sentei ele na poltrona para fazer exercícios com ele. Tá? E eu pedi para ele fazer, acho que uma extensão
extensão do joelho, tá? Estica a perna, seu Luiz. Estica. Força. Desce. Estica de novo. Estica a perna. Isso. E a outra agora. Força. Isso. Essa de cá de novo. Muito bem. Então, observem, né, o grau de hipotrofia muscular, né? Ou seja, o músculo, né, tá, né, hipotrofiado. E com relação à avaliação de força muscular, né, ele não consegue nem vencer a gravidade, tá? Então, é um músculo considerado o quê? Fraco, tá? Ele conseguia, né, no leito, ele conseguia fazer uma amplitude maior, porque em decúbito dorsal não conseguia anular a gravidade dele, né? Fazendo um decúbito, lateralizando ele, e ele poderia fazer, né? Mas, né, ele já está há quanto tempo deitado, né? Então, quanto mais vertical as posições forem, né, melhor para o paciente. Tá? Então, nesse paciente, a gente tem que começar a fazer, né, um programa, né, de fortalecimento muscular, tá? Mas isso já é tardio, né? A mobilização precoce, como o nome já fala, tem que entrar mais cedo, né? Tem que ocorrer, né, cada vez mais precocemente nesses pacientes críticos, para que não ocorra, né, o que aconteceu com esse paciente, uma acentuação da perda, né, muscular. Mas claro que, devido a algumas condições clínicas do paciente, a mobilização às vezes não pode ser feita, né? E aí, né, o paciente, né, tende a evoluir, né? No sentido de que, né, na fase mais aguda, o paciente era tão grave, né, que nós não conseguíamos, né, fazer esse programa de mobilização, tá? Quais são, então, os resultados que nós esperamos, né, com a mobilização precoce? Tá? Então, nós esperamos melhorar a força muscular periférica e também respiratória, tá? Né? Esperamos reduzir o tempo de ventilação mecânica e, com isso, né, reduzir a mortalidade dos pacientes, né? Melhorando, então, a sua funcionalidade, melhorando a sua qualidade de vida, ou seja, minimizando a perda funcional dele, ele vai ter uma qualidade de vida maior. Pensem em qualidade de vida, né, para esses pacientes, as atividades básicas de vida diária. Né? Imagina um paciente desse, né? Ele é um paciente dependente para atividades de vida diária. Né? Ele ainda vai precisar de auxílio para se alimentar, vai precisar de auxílio para se vestir, vai precisar de auxílio para tomar banho, né? Para comer, né? Então, essas atividades básicas de vida diária ficam comprometidas. E isso representa um comprometimento da sua qualidade de vida. Então, quanto mais funcional o paciente estiver, né, e funcionalidade tem total relação com a fisioterapia, né, melhor vai ser a qualidade de vida dele, tá? E, consequentemente, nós vamos reduzir os custos hospitalares, tá? E aí nós vamos ter um poder de argumentação com o gestor do hospitalar para se investir mais na fisioterapia. Então, alguns pontos, né, legais aí da diretriz brasileira aí de mobilização precoce, tá? Primeira pergunta, mobilização precoce é segura? Tá? Um nível de evidência A para essa resposta. O que é um nível de evidência A? Né? Já foi, né, estudado, né, se a mobilização precoce é segura, e esse estudo já foi feito com base em estudos de maior relevância, né, clínica, né, como
meta-análises, revisões temáticas, ensaios clínicos randomizados, né? Então, quando há a comprovação por meio desses tipos de estudos, nós dizemos que um determinado recurso ele tem nível de evidência A. Tá? Resumidamente, falando de forma mais leiga, algo que é nível de evidência A é algo que é comprovadamente eficaz, né? Tem o que nós chamamos de na linguagem leiga, né? Tem comprovação científica. Tá? Então, a mobilização precoce é segura? Vamos ver o que a diretriz fala. A mobilização precoce é segura com eventos adversos relacionados principalmente com hemodinâmicas e ou respiratórias de baixa frequência e reversíveis com a interrupção da intervenção. Os eventos adversos não são frequentes e graves, sendo a mobilização precoce considerada segura. Porque a gente pode pensar, nossa, professor, nós vamos mobilizar um paciente que está entubado, está sedado, está, né, cheio de tubos, catéteres, sondas, né? Às vezes utilizando algumas medicações para manter pressão arterial. E aí, né? Primeira pensando, o aluno pensa, professor, eu estou com medo. E é claro, tem que ter medo mesmo, né? Porque se trata de um paciente crítico, né? Mas, né? Os estudos, né? Nos dão uma segurança com relação a como fazer, né? E quando fazer, tá? Então, nós vamos ver daqui a pouco que há contraindicações. Então, quando não contraindicado, a gente vai, né, à medida do possível, tentar fazer, porque nós já vemos que é bom para o paciente, tá? Quando ocorrem eventos adversos, por exemplo, o paciente fica taquicárdico, o paciente fica dispneico, né? O que a diretriz está falando? Isso é de baixa frequência, não ocorre sempre, e são reversíveis com a interrupção. Basta você interromper, né? Nós vamos ver o que nós podemos fazer com a mobilização precoce. Basta interromper, né? E importante, né? Falando de prontuário, registrar no prontuário, tá? Registra lá no prontuário, tá? Mobilização do paciente foi interrompida após 10 minutos, após ele realizar exercícios de membros superiores com uso de halteres devido a taquicardia e taquidispneia. Para que esteja registrado lá e quem olhe o prontuário saiba, primeiro, que foi tentado fazer, segundo, a manifestação clínica que ele fez, né, que apresentou. E que a gente possa daí também conversar com médico, enfermeiro, o que podemos fazer para minimizar os eventos adversos e ele consiga fazer essa mobilização precoce na próxima vez, né? Esses exercícios de mobilização, tá? Então, a mobilização precoce é segura, tá? É segura. Quem é o candidato à mobilização precoce? A pergunta que responde assim, mas em quem a gente faz mobilização precoce? Mobilização precoce é indicada para adultos internados em UTI, de preferência com respiração espontânea, cooperativos e sem estados de hipertensão intracraniana, ou seja, já são pacientes estáveis. A mobilização precoce em pacientes durante a ventilação mecânica, aqueles que estão em ventilação mecânica e não cooperativos, pode ser considerada limitação, mas não como contraindicações. Ou seja, a gente pode fazer, tá? Tem limitações, sim, não é uma contraindicação. Claro que os cuidados se redobram, né? Fazer isso num paciente que esteja, né, entubado, tá? Mas, né, podemos, né, tentar fazer sim. Com relação às contraindicações, né?
Eu vou mostrar essas, depois vou mostrar o que está na diretriz, tá? Geralmente são aspectos cardiovasculares, respiratórios e neurológicos que vão contraindicar a mobilização precoce. Os aspectos cardiovasculares, instabilidade hemodinâmica, ou seja, relacionado à pressão arterial, tá? Se o paciente estiver hipertenso ou hipotenso, né, nós não vamos, né, poder realizar a mobilização precoce, porque isso indica uma instabilidade. Se o paciente apresenta isquemia miocárdica e ou arritmia cardíaca, também não pode fazer, porque é um paciente que tem risco para infarto, né? Tem risco para parada cardiorrespiratória. Então, nós não vamos fazer, né, a mobilização precoce nesse momento. Ele precisa de repouso nesse momento e não de mobilização. Altas doses de drogas vasoativas, tá? Ou seja, altas doses que o paciente esteja recebendo de uma medicação para manter pressão arterial. Então, se a pressão arterial dele é mantida por uma medicação que está em alta dose, significa que ele está instável, né? Aí, né, tem associação com a primeira bolinha aí, tá? Presença de catéter na artéria femoral, ou seja, quando o acesso venoso, por onde ele está recebendo as medicações, né, suas drogas, está na artéria femoral, tá? Isso aí vai contraindicar também. Aspectos respiratórios, tá? Paciente usando muita FO2, excesso de fração inspirada de oxigênio, acima de 60%, e ou uma PIP maior que 10. Ou seja, esse paciente tem um déficit de oxigenação, né? Então nós, né, não vamos fazer mobilização precoce, porque ele não vai ter oxigênio para os músculos, tá? Então, se a gente usar o músculo, nós vamos consumir o oxigênio, né, que poderia ser destinado a um outro órgão que precisa mais, como coração e cérebro, tá? E a saturação menor que 88 também, né, consolidando aí esse estado de hipoxemia, tá? Então, paciente hipoxêmico, nós não vamos fazer mobilização precoce nesses níveis aí, tá? Aspectos neurológicos, baixo nível de consciência, tá? Ou seja, pacientes em coma, porque eles vão ser não colaborativos e a gente vai ter pouca coisa para fazer com ele. E a hipertensão intracraniana, tá? É um paciente com uma pique elevada, tá? Nós não vamos intervir também. Com relação ao que diz a diretriz, tá? Quais são as contraindicações da mobilização precoce? A mobilização precoce é contraindicada para pacientes terminais que apresentem hipertensão sistólica, né, pressão arterial sistólica maior que 170, ou intracraniana, né, hipertensão intracraniana, fraturas instáveis, infarto agudo recente e feridas abdominais abertas. Então, ele ainda insere outros sinais, aí, outras causas que vão levar à contraindicação da mobilização precoce, tá? Com relação a recursos, tá? Existem vários recursos que nós podemos utilizar, tá? Então, por exemplo, nós temos halteres, né, com diferentes pesos, né? E geralmente na UTI, devido ao estado de fraqueza do paciente, nós vamos, né, utilizar os halteres de menor peso, né, e evoluindo, né, conforme o ganho de força do paciente. Caneleiras, né, as bandas elásticas, né, os TheraBands, né, e as cores vão mostrar também as resistências, né. Então, a amarela, a vermelha, a verde tem menor resistência, a roxa, a preta, a cinza, né, e a bege são mais resistentes, né? Então, nós vamos dar preferência na UTI, né, às cores, né, que vão ter menor resistência, né, devido ao estado de fraqueza do paciente, e a gente com certeza vai evoluir, né, para que a gente possa evoluir em intensidade. A eletroestimulação, tá? E é algo bastante interessante também, tá?
E hoje em dia se fala, né, da game terapia, né? A utilização de recursos virtuais, como o Nintendo Wii, né, para ser utilizados no tratamento dos pacientes. Tá? Vou mostrar agora algumas fotos, vídeos, alguns são meus também, outros eu peguei na internet, tá? Mostrando, né, a intervenção fisioterapêutica com relação à mobilização de pacientes dentro da UTI. Tá? Então, essa primeira imagem, a gente pode ver, né, um paciente, né, em respiração espontânea, acordado, né, sentado à beira de leito, né, fazendo um trabalho, né, de fortalecimento de membros superiores com auxílio de halteres. Né? Sempre que possível o paciente apresentar controle, né, do tronco, esse paciente tem que ser atendido sentado, tá? E de preferência sem o encosto, para que ele também treine o tronco. Tá? Porque sem a força, o controle do tronco, como que ele vai ficar em pé depois? Então, assim como a gente estudou lá na saúde da criança, um desenvolvimento neuromotor, para a reabilitação funcional, nós também respeitamos essas etapas do desenvolvimento neuromotor. Ou seja, para um paciente ficar em pé, ele precisa de força de tronco, né? Ele precisa de força de paravertebrais, de abdominal, ele precisa ter força em quadríceps, glúteo máximo, senão ele não vai ficar de pé. Né? Então, nós temos que treinar essa musculatura, tá? Essa foto ao lado, né? Então a gente pode ver também um paciente sentado à beira do leito, fazendo exercícios, né, resistidos em membros inferiores, né, com utilização de caneleiras, e na mão da fisioterapeuta aqui, né, os halteres, né? Já foram utilizados ou vão ser utilizados, tá? E aqui um outro, né, paciente intubado, observe, né? Então, o uso da prótese ventilatória não contraindica, né, a mobilização precoce, a gente só tem que tomar mais cuidados, fazendo um exercício com uma bandagem elástica, um TheraBand, tá? Vermelho, né, que é uma resistência suave, tá? Daqui é um paciente, né, já recebeu alta, tá, da UTI. O paciente foi vítima de acidente por arma de fogo e tem um TRM, né? Foi vítima de um TRM, um trauma raquimedular, devido a essa lesão por projétil de arma de fogo, né, por tiro. Na região, ele foi, acho que foi T1, tá? Se não me engano, a lesão, a altura dele foi T1. Então, ele é um paraplégico, tá? Então, ele tem, né, plegia em membros inferiores, tá? E ele tem, né, força muscular preservada em membros superiores. Então, pensando já na reabilitação funcional dele, em que esse paciente ele certamente usará uma cadeira de rodas devido à paraplegia, tá? Nós iniciamos um fortalecimento, né, de membros superiores. Nesse momento aqui, a carinha está tampando, mas quando eu soltar o vídeo, vai mostrar ele ainda traqueostomizado, mas, né, com a cânula, né, fechada, né? A gente estava desmamando, preparando esse paciente para decanular, tirar a cânula de traqueostomia. Tá? O paciente ficou também um longo período de internação. Observe já o grau de hipotrofia, né, dos membros inferiores devido à plegia, e aqui não tem como evitar, né, um paciente plégico por trauma medular, né, mas ele também perdeu, né, quando ele chegou, ele era fortão, tá? Ele também teve hipotrofia em membros superiores. E aí a gente começou a trabalhar com ele ainda dentro da unidade de terapia intensiva, né, com exercícios de fortalecimento, tá? Né? A enfermagem adora, né, vermos
fazer fisioterapia com os pacientes, né? Porque também é um motivo, né? Como não sei se vocês ouviram aí ao fundo, né? Motivo de orgulho para eles ver um paciente melhorando, né? Então aqui a cânula de traqueostomia e ela está fechadinha, né? Mostrando que o paciente já está respirando pela via aérea natural, tá? E a gente já está, né? Acho que no outro dia a gente já retirou esta cânula de traqueostomia. Tá? Aqui, outro tipo de exercício resistido, eu gosto desse vídeo para vocês verem o nível de hipotrofia, mas geralmente o nível de hipotrofia não demonstra a capacidade funcional, né? Então, ele, né, por mais da hipotrofia, ele está com uma resistência leve, né? Mas ele consegue fazer toda a amplitude, tá? Então, ele está utilizando aqui um outro recurso, nós vamos ver daqui a pouco, que é uma prancha, né, ortostática, observam o grau de hipotrofia, né? Mas ele está realizando em toda a sua amplitude, contra a gravidade e, né, utilizando uma resistência mínima, né? Então, isso faz parte da mobilização precoce, tá? Isso também fazemos dentro da UTI. Aqui o uso da eletroestimulação, tá? Em quadríceps, durante também os exercícios de mobilização, de fortalecimento, né? E também nós fazemos isso dentro da UTI, tá? As principais correntes que nós utilizamos é o FES, tá? Eletroestimulação funcional, e a corrente russa, tá? Então, lá na UTI, né, lá do pronto-socorro, nós temos um neurodin portátil que a gente usa o FES. Tá? Utilizamos o TENS para alívio de dor, né, para alguns pacientes selecionados, não são todos, porque o TENS, ele tira a dor ali momentânea, né? A gente busca lá corrigir, né, a causa da dor. Tá? E aqui associado à estimulação elétrica, a fisioterapeuta está, né, assistindo, né, o movimento, né, para que dê um pouquinho mais de coordenação durante a execução. Tá? Uma reportagem de um telejornal falando sobre, né, a mobilização também. Estamos de volta para falar de uma experiência de sucesso no Hospital Público do Pará. A equipe médica usa videogames para acelerar a recuperação dos pacientes. O programa ajuda até quem está na UTI. O seu Jaime adora esquiar. Acertar as bolinhas no buraco também é com ele. Aqui o videogame não é apenas diversão, é tratamento. Desde que foi atropelado e quebrou a perna há 2 meses, seu Jaime faz sessões de fisioterapia sobre esta plataforma que controla o jogo a partir dos movimentos do corpo. É um tipo de exercício, né? Para dar um fortalecimento na perna. Neste hospital público da Grande Belém, especializado em ortopedia e cardiologia, 20 pacientes fazem a chamada game terapia. O jogo de boxe está sendo ótimo para o Ian, que se recupera de um grave acidente de moto. A gente acaba fazendo um fortalecimento dos braços, movimento dos membros superiores. O fato dele estar segurando o controle também já estimula essa apreensão das mãos, mais força, resistência, e tudo isso a gente vai ganhando só no jogo. O que mais chama a atenção aqui no hospital é que até pacientes da UTI, a unidade de terapia intensiva, são tratados com jogos eletrônicos. O Antônio, por exemplo, sofreu uma lesão muito grave na medula e perdeu os movimentos do pescoço para baixo. Mas há 2 meses ele vem se recuperando com a ajuda das partidas de esqui e de futebol. Ele não conseguia sustentar a cabeça,
o movimento de perna era pequeno e hoje a gente consegue ver que ele consegue movimentar a perna, ele consegue ter um movimento de ombro, o controle de tronco, ele já mantém sentado na poltrona sem apoio, então a gente consegue ter esses benefícios aí com ele hoje. Os médicos dizem que a maioria dos pacientes que fizeram a game terapia teve alta até 3 dias antes do previsto. E para o hospital também é bom, porque reduz os custos de internação. A gente investiu em torno de R$3.000 e o que a gente já teve de retorno já ultrapassou e muito esse investimento. Não só financeiramente falando, mas em ter o paciente de volta à comunidade de uma maneira melhor. O Reginaldo passou 1 mês jogando futebol sem suar, mas em breve será para valer. É muito bom o game, mas o melhor é correr atrás da bola. Jogar futebol de verdade. Isso. Você vai voltar. Com certeza. É o que eu mais quero. Obrigado, pessoal. Então, a game terapia é isso aí. Utilização de um videogame para auxiliar na reabilitação. As plataformas que utilizam, né, é o Nintendo Wii e também tem alguns games no Xbox, né, também é utilizado. Outros recursos, né, já conhecidos, né, também podem ser utilizados, porém, né, não tem tanto nível de evidência, tá? Por exemplo, a mobilização passiva. A mobilização passiva, né, a gente sabe que ela é indicada quando o paciente não tem capacidade para, né, mover voluntariamente o membro, tá? Mas, né, o que a gente sabe hoje na literatura sobre a mobilização passiva em termos de efeitos é que ela pouco exerce benefícios, tá? Para que a mobilização passiva seja eficaz, nós precisaríamos ficar 10 horas contínuas mobilizando o membro. Isso é impossível, né? Alguém ficar lá 10 horas mobilizando passivamente, tá? Então, o que a gente tem que pensar? O paciente que faz mobilização passiva é aquele que está sedado. Então, a gente tem que pensar assim, se é a sedação que está causando a passividade, vamos tirar a sedação para ele ficar ativo. E aí que entra a equipe multiprofissional, né? O médico, pensando nessa mobilização também, ele faz também uma interrupção diária da sedação para observar quais os pacientes são aptos, né, primeiramente ao desmame, como nós vimos na aula passada, e, consequentemente, a estar mais ativo, tá? E aí o fisioterapeuta vai entrar com a mobilização precoce ativa e não passiva, tá? Mobilização passiva, tá? Ela não tem ganhos, não tem ganhos. Aí, professor, mas eu aprendi que mobilização passiva mantém amplitude de movimento, né? Melhora retorno venoso. Dentro da UTI, né, não foi comprovado cientificamente isso, tá? O que nós, então, realizamos em quem está passivo? Nós fazemos posicionamentos. É melhor eu pegar esse paciente que está passivo e sentá-lo passivamente do que mobilizá-lo passivamente. Posicioná-lo sentado, posicioná-lo numa cadeira, numa poltrona, mesmo entubado, tá? Não contraindica. O que contraindica, nós já vimos, é instabilidades. Se não houver contraindicação, esse paciente pode sim, né, ser, né, sentado numa poltrona, tá? Mesmo com uma prótese endotraqueal, tá? Então, a mobilização passiva, gente, ela pode ser substituída por um outro recurso de melhor aplicabilidade funcional, tá? O alongamento. O alongamento ele só deve ser indicado se houver redução de ADM, tá? Não adianta alongarmos uma articulação que tem amplitude de movimento preservada, tá? O
Vai alongar o quê? Alongamento também não previne, né, a perda de ADM. Tá? O alongamento ele vai ganhar ADM naqueles que perderam. Então, assim como a mobilização passiva, nós vamos pensar, né, o alongamento em situações específicas em que o paciente tem a diminuição de ADM. Se não, nós vamos, né, dar preferência a posicionamentos. Tá? Posicionamentos que podem ser a alteração do decúbito do paciente, tá? A mudança em decúbito lateral, direito ou esquerdo. E a mudança de decúbito, ela tem algumas finalidades, né, que uma é a prevenção das feridas, né, por decúbito, as úlceras por decúbito, tá? Mas nós, fisioterapeutas, pensamos a mudança de decúbito também, né, com a função respiratória. A mudança de posição altera as pressões intratorácicas, de forma que o pulmão que fica para cima, ele tem uma aeração maior do que o pulmão que fica embaixo. Então, se nós queremos expandir um pulmão, nós podemos utilizar o decúbito lateral para facilitar essa expansão, só pelo jogo de pressões que muda dentro do tórax. Exemplo, se eu tenho, né, uma diminuição do volume pulmonar no pulmão direito, eu posso fazer um decúbito lateral esquerdo, de forma que o pulmão direito fique para cima. Essa posição já facilita, ou seja, já colabora para essa expansão. Tá? E aí a gente realiza outros recursos nessa posição para facilitar ainda mais a expansão desse pulmão. O posicionamento, como eu disse, então, o posicionamento sentado ele é fundamental, tá? Porque a posição sentada melhora o campo visual do paciente, melhora a função respiratória, porque, né, o diafragma fica, né, há uma vantagem para o diafragma em se contrair, né, devido à ação da gravidade, tá? Melhora toda uma percepção, né, sensorial de campo visual, de tronco, né? Além de permitir exercícios, né, em membros inferiores, né, de maior amplitude, tá? Do que daí, sempre que possível. Esse paciente mesmo, né, que ele não tenha colaboração, né, a gente preconiza o posicionamento sentado, né, ao invés de mobilizar simplesmente esse paciente. Tá? Sentar no leito, tá? Sentar à beira do leito, né? Nós vamos chamar isso de sedestação, né? Alguns nomes aparecem, né, em estudos, né? Sedestação seria sentar, tá? Então, a sedestação no leito, a sedestação à beira do leito, tá? Então, permite o quê? O treino de tronco, né? Paciente aqui com prótese ventilatória, né? Paciente aqui também com prótese ventilatória, né? Então, não é uma contraindicação sentar o paciente, tá? Aqui um paciente, ó, ele estava totalmente contido no leito, por agitação, né? Esse paciente, eu lembro dele, é um paciente vítima de trauma crânioencefálico, então o paciente ficou extremamente agitado, confuso, agressivo, por isso que às vezes ele era contido, né? Aí teve um dia eu falei assim, eu vou sentar o senhor, mas eu preciso soltar o senhor não vai bater em mim? Ele falou assim, não, ele estava tracostomizado ainda aqui, tá? E aí nós sentamos ele e ele ficou mais calmo. Também foi um paciente que recebeu alta, né, alguns dias depois. Existem alguns recursos, né, que foram criados aí por fisioterapeutas bastante criativos, que é essa cadeira de PVC, né, que ela é colocada sobre o leito
permite que o paciente, né, fique confortável, né, quando esse paciente não tem um controle de tronco adequado, tá? Senão o fisioterapeuta tem que ficar segurando. Então, a cadeira permite a estabilização do paciente, enquanto o fisioterapeuta pode desempenhar outras funções, né, com relação ao exercício. Aqui, no caso, a utilização de um cicloergômetro, né, para treino, né, de membros inferiores, tá? Então, o cicloergômetro hoje é um recurso bastante utilizado. Ele pode ser utilizado sobre o leito. É um paciente aqui com prótese ventilatória, entubado, em ventilação mecânica, né, fazendo a cicloergometria, tá? E aqui, sentado, né? Existem os cicloergômetros ativos, né, que são automáticos, então... Está sendo utilizado na bicicleta passiva no tratamento intensivo. A gente fez um ajuste de um tempo de 9 minutos, o ciclo de 30 RPMs, né? Exatamente. Então, alguns cicloergômetros permitem, né, a programação, né? Às vezes o paciente ele não tem a força, então, né, se a gente tem um dispositivo desse, né, então a gente pode, né, ao invés de fazer mobilização passiva, né, que vai fazer por pouco tempo, né, permitir que esse paciente faça, né, por mais tempo, tá? Aqui no Hospital Geral, né, um paciente fazendo a cicloergometria, né? E aqui outro paciente também sentado à beira de leito fazendo cicloergometria. Esse paciente era um paciente com sequela de AVC, ele tinha uma fraqueza ele tinha uma hemiparesia esquerda. Aí você vê que o cicloergômetro, ele, né, como ele é ciclo, né, a perna direita auxiliava a perna esquerda, então ele conseguia fazer adequadamente. Esses são cicloergômetros mais avançados, né, são cicloergômetros que permitem tempos prolongados, né, de uso da mobilização passiva, dessa forma que deve ser feita, né, e não manual, tá? Então, um aparelho que é colocado na extremidade inferior. Alguns hospitais aqui de Cuiabá têm, né, mas são poucos, né? Acho que são 1 ou 2 que tem esse aparelho. Alguns são mais avançados, né? Então, aqui fazendo cicloergometria de membro superior, tá? Alguns são mais avançados, permitem avaliação até do tônus muscular, tá? Através da colocação de eletrodo de superfície no músculo. Sentar em poltrona, ó, paciente em ventilação mecânica, sentado em poltrona, paciente entubado, sentado em poltrona, ou seja, sempre que possível, a posição sentada, ela é muito boa, tá? Por que ela é muito boa, professor? Já disse das repercussões respiratórias, né? O campo visual, isso desperta o paciente, né? Então, tem vários efeitos aí benéficos dessa posição, tá? O ortostatismo assistido, então o paciente ele pode ser colocado de pé quando ele possui força muscular de quadríceps, né, maior que 4, ou seja, ele vence a resistência e a gravidade, né? Então, a gente coloca o paciente também em posição ortostática. Se o paciente não apresenta essa força muscular maior que 4, nós podemos utilizar uma prancha ortostática, tá? A colocação do paciente em uma prancha ortostática, né? Eu tenho uma foto aqui do hospital também, prancha ortostática, daqui é lá no Hospital Geral. Essa é a nossa prancha ortostática, ela está lá para nosso uso. Aqui é a fisioterapeuta,
aqui a estagiária, né, e a paciente, né, colocada, né, sobre a prancha ortostática, né? Então, permite o ortostatismo assistido quando o paciente não tem força para realizar, né, o ortostatismo, né, assistido, né, pelo fisioterapeuta, tá? Então, aqui prancha ortostática também, tá? Aqui outros estagiários, observam um paciente traqueostomizado, mas já em respiração espontânea, né, que nós colocamos ele, né, em posição ortostática. Diego e a Sônia, né, são ex-alunos nossos, já formados, né. Esse paciente nós soltamos depois e realizamos, né, exercícios de membros superiores com ele na prancha, tá? Que facilita também, né, a recuperação funcional. A deambulação, né, também é possível, tá? Então, os pacientes têm equilíbrio, né, tem força muscular, então a deambulação também deve ser estimulada, mesmo dentro da UTI, que é um paciente, né, realizando deambulação dentro da UTI. Imagina, né, ficar só, né, deitado, né, sobre a cama, né, todo esse período de internação. Então, por isso que a fisioterapia está lá, tá? E aqui é um vídeo mostrando que a deambulação é possível mesmo com pacientes intubados. Tá? E, ó, requer o quê? A equipe inteira. Por isso que eu falo, mobilização precoce não é só, né, do fisioterapeuta, né? Estão cuidando das medicações, ele está em ventilação mecânica, né? Claro, né, tem todo um suporte, né, para isso, né? Eles são treinados para isso, né? Tem até um andador próprio para isso, tá? E vai até uma cadeira de rodas, né, por segurança aí para o paciente, tá?